Bom dia. Hoje faz 7 anos da tragédia que ocorreu na cidade de Mariana, em Minas Gerais, onde a barragem do Fundão se rompeu e o Brasil assistiu a esse mega desastre ambiental. Vejamos agora a reportagem. Mas falta dos amigos, do ar puro, da roça, lugar tranquilo, né? Dos fundos da nova casa, o Expedito avista o início da zona rural de Mariana. Ele e a família moravam no distrito de Bento Rodrigues, que foi devastado pela onda de rejeitos. O pedreiro é um dos poucos que aceitaram a indenização paga pelas mineradoras. Com o dinheiro, comprou esta casa, que ele mesmo está reformando para logo morar aqui com a família. E eu aceitei a intenção de dar um rumo na minha vida e tocar o meu serviço, né? A casa nova é pequena, mas já tem uma bananeira, uns pezinhos de couve e um pouquinho de terra. Ainda pouco, perto da roça que ele cultivava, mas que foi destruída. A gente fica muito focado no material, né? No bem material, mas são simples detalhes da vida que fazem a gente tão bem, né? O amor. É com amor que ele lembra dos tempos mais felizes de Mariana. Ponto de passagem obrigatório nas visitas às cidades históricas de Minas. Mas não era o turismo a principal fonte de renda da região. Era a mineração, tão importante para que o Brasil e o mundo possam produzir suas riquezas. Mas o descaso com a fiscalização e a falta de responsabilidade acabaram no maior desastre ambiental da história do Brasil. A barragem de Fundão se rompeu no dia 5 de novembro de 2015, às 4h20 da tarde. Quase 44 milhões de metros cúbicos de rejeito, o equivalente ao Morro do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, desceram, destruindo tudo o que tinha pela frente. Volta! Ô, meu camarada, volta, vira o caminhão, rádio fora, vira o caminhão. O restaurante do Sobreira, que aparece nesta foto, em pleno funcionamento, ficou assim na tragédia. 5 anos depois, a única coisa que evoluiu por aqui foi a vegetação. Esta outra foto foi tirada 1 ano antes do rompimento. Ela mostra o centro do distrito, com o bar da Sandra e a histórica capela da comunidade. Hoje, o lugar que era ponto de encontro dos amigos continua assim, completamente destruído. Esse lugar e outras 213 construções formavam o distrito de Bento Rodrigues, além da Capela de São Bento ali atrás, datada do século XVIII. Ela foi completamente destruída e ganhou apenas uma tenda e uma proteção para o lugar. A lama ainda passou destruindo o distrito de Paracatu de Baixo, também em Mariana, e a comunidade de Gesteira, no município vizinho de Barra Longa. A passagem dos rejeitos neste lugarejo trouxe marcas irreparáveis para a dona Vera. A onda destruidora chegou por volta das 11 da noite. Ela e o marido correram para o mato, num lugar alto, e ficaram lá até as 2 da tarde do dia seguinte, esperando por socorro. Hoje, ela tenta esquecer o trauma com a ajuda de muitos remédios. Hoje a saúde, ela está abalada. Ela não está como estava, mas ainda continua abalada. Porque eu não durmo normalmente, mas acabou. A tristeza dela e dos outros moradores parece só aumentar. O crescimento no registro de casos de depressão e outros distúrbios mentais nos últimos anos é confirmado pela administração municipal. Junto com a lama, vieram muitos problemas sociais. Nos primeiros 3 anos após a tragédia, quase 1/3 da cidade ficou desempregada. Arrecadou bem menos, nós tivemos uma perda aí de quase 30%, em torno de 70 milhões ano de receita, e a despesa muito maior. Em março de 2016, um TAC, termo de ajustamento de conduta, foi assinado por representantes de 14 órgãos públicos e pelas mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton. No documento, uma fundação autônoma conduziria a reparação. Foi criada então a Renova, que em 5 anos já gastou 9 bilhões e 800 milhões de reais na compensação aos atingidos. Mas por que tanto dinheiro e tanto tempo gastos com poucos avanços? Na nossa visão, a Fundação Renova se presta, na verdade, a construir uma barreira que tenta limpar a imagem das empresas e nada, absolutamente nada justifica
demorar 5 anos para concluir o reassentamento. Em meia década, foram 345 acordos de indenização fechados, enquanto em Brumadinho, onde a barragem se rompeu há 1 ano e 10 meses, já foram quase 3.000 acordos homologados, fora os trabalhistas. Nos olhos das vítimas, dá para ver que a demora em resolver tudo isso só traz mais angústia, principalmente para quem só queria voltar a viver a vida simples do campo. É uns 5 anos de história que não acaba mais, mas é uma mistura de coisas boas com coisas ruins. E, né, a gente tem que ir apagando as ruins, pegando as boas e viver, né? Bom dia, pessoal. Em Brumadinho, Minas Gerais, uma barragem de mina de ferro da mineradora Vale-se rompeu e uma grande enxurrada destruiu tudo pela frente. Falamos agora com os repórteres Murilo Silviano e Maurício Ferraz. Você, Tadeu, a todo mundo que nos acompanha. O que mais impressiona, além da devastação ambiental que vocês já viram nas imagens, é essa sensação de incerteza que vive a população de Brumadinho e de toda essa região. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente acordou por volta de 5h30 da manhã, 6 da manhã, com uma sirene tocando na cidade, pedindo para que a gente deixasse os hotéis, deixássemos as casas, fôssemos para áreas mais elevadas da cidade, porque havia o risco de desabamento de uma outra barragem. Então, mais de 24.000 pessoas saíram de suas casas, mais da metade da população, e às 3 horas da tarde, o aviso de que essas pessoas poderiam retornar. Então essa incerteza de estou seguro aqui ou não, e onde estão os meus parentes que estão desaparecidos, isso acho que é o que mais pesa na cidade. O Maurício acompanhou a busca feita pelo Corpo de Bombeiros, né, Maurício? É isso mesmo. E muitos bombeiros que estão trabalhando hoje aqui também trabalharam na tragédia de Mariana. E eles estavam me dizendo a diferença da lama. Lá a lama era mais sólida, firme, e eles conseguiam caminhar longos trechos em busca das vítimas. Aqui não, a lama é mais pastosa. Então eles caminham pequenos trechos e tem que voltar para o helicóptero, o que dificulta. A lama pode sugar o bombeiro, sem falar que alguns corpos estão a 7, 8 metros de profundidade. A gente preparou uma reportagem com todos esses detalhes para vocês. Assista agora. Tem que achar meu irmão, moço, pelo amor de Deus. É vida, eu quero meu irmão com vida, com morto, tem que achar naquele lamaçal, moço, é muito triste. Ligamos, só tá dando fora de área, o telefone dele não chama nem nada. A Vale acabou com Mariana, agora acabou com Brumadinho. Qual que é a próxima cidade agora que vai acabar? O Fantástico chegou a Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, logo depois da tragédia. A igreja se transformou no principal centro de comando do Corpo de Bombeiros. Pelo menos 160 homens trabalham direto, sem descanso. Quantos meses foram necessários para ficar aqui? Antes desse desastre, a área da mina do Córrego do Feijão era assim. Esta outra imagem de arquivo do mesmo local mostra a barragem de rejeitos número 1 do Complexo da Vale, na zona rural de Brumadinho. Tudo mudou na sexta-feira. Segundo a Vale, foi a barragem 1 que se rompeu e causou a tragédia. A suspeita é que o mar de lama tenha feito o maior número de vítimas ao atingir a área administrativa da empresa, onde havia funcionários trabalhando e almoçando. Meu Deus do céu! Vai, sai. Todo mundo tá lá embaixo, com certeza morreu. A Vale disse que cerca de 420 funcionários estavam próximos da barragem na hora do rompimento. Acabou com tudo, cara. Tudo. Restaurante, todo mundo estava almoçando. Acabou com tudo. Tem nada mais, nada. Depois, os 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos seguiram levando parte deste pontilhão. A enxurrada de lama encobriu casas, sítios e pousadas. Logo aqui embaixo passa o Paropeba, provavelmente isso vai cair tudo pro Paropeba. É muita coisa que está descendo, muita coisa. E foi o que aconteceu mesmo. A lama atingiu o rio Paraopeba, o maior da região. Olha só como ele era antes. O Fantástico chegou a Brumadinho na sexta-feira à noite. De cara, foi possível ter uma ideia do tamanho da tragédia. A estrada estava interditada. Não dá para ver direito, tá muito escuro, mas esse é o barulho já da lama, né?
da água com a lama aqui, ó. Andando um pouco, deu para ver esta caixa d'água por cima do barro. Aqui, pelo menos 2 casas foram soterradas. Salvou esse cachorrinho? Salvamos. Ontem, logo cedo, conseguimos chegar perto da mina. Toda essa área pertence à Vale. Daqui para lá, o acesso é restrito. A barragem que se rompeu fica bem atrás desse morro aqui. Foi neste local que encontramos vários parentes e amigos de desaparecidos, todos atrás de informações. A dona Altina procura o marido Luiz, de 52 anos, que é funcionário da Vale. O marido da senhora trabalhava há quanto tempo, hein? 17 anos. Como que eles fazem uma represa em cima e um restaurante embaixo? Ele estava no restaurante na hora? Não sei, imagino que sim. A dona Sueli também busca notícias do marido. Paulo, de 42 anos, mora num sítio na área atingida pela lama. E para chegar lá, o único acesso é pela estrada que corta a Vale. Eu vou a pé, vamos ver quem vai me impedir de eu ir. É perigoso. Não tem problema, mas eu tenho que ter uma resposta. Ela conversa com o bombeiro. Eu tô desesperada. O sítio chama Sítio Cassiano. Pelo amor de Deus, me ajuda. Traz uma resposta para nós. Deixa eu olhar com vocês, eu vou te mostrar. O bombeiro fala que é muito perigoso ir até lá. Eu tô aguardando. Muito obrigada, gente. Mas, no desespero, parentes de desaparecidos tomaram uma decisão. O pessoal não está respeitando a segurança e eles estão invadindo a área em busca de notícias, né? O repórter Maurício Ferraz acompanhou a retomada das buscas pelos desaparecidos. É daqui do Centro de Comando do Corpo de Bombeiros, em Brumadinho, que saem as orientações para encontrar possíveis vítimas. Tem locais que superam 8 metros de profundidade. Então edificações, até edificações de 2 andares que existiam na região, a gente não consegue nem ver o teto dessas edificações. Um aparelho que ajuda a identificar diferenças de temperatura está sendo usado nas buscas. Se a gente tem aqui essa lama em uma temperatura e tem um corpo que está numa temperatura diferente, ele indica isso no visor da câmera em uma outra cor. Estamos embarcando aqui para acompanhar uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. Começa a chover, dificulta um pouco o trabalho de resgate. Sobrevoamos quase toda a área atingida. Acabo de encontrar uma vítima, infelizmente morreu. Quando estava na lama, estava retirando. A aeronave não pode pousar porque a lama é instável. Um trabalho delicado. O corpo ainda não foi identificado. Possibilidade de encontrar vítimas vivas ainda? A cada hora que passa, essa expectativa ela diminui. Só que toda a nossa atuação é considerando que pode haver uma pessoa viva até que o último corpo ele seja encontrado. A dona Sueli, que mostramos no começo da reportagem, furando o bloqueio da Vale, ainda não sabe o que aconteceu com o marido. A família chegou até o sítio onde ele morava. Encontrou algumas roupas, o sapato, mas a casa estava soterrada. O colchão da cama dele, que ele tá dormindo, pedaço, né? Como que eu vou fazer da minha vida? Meu marido tá lá subterrado, eu não tenho resposta? Como é que vai fazer? Eu tô desesperada, a família dele desesperada, entendeu? A tragédia de Brumadinho ainda precisa de muitas respostas. São Sebastião é a cidade mais atingida pelo temporal, na região norte do litoral de São Paulo. Pelo menos 39 pessoas morreram na cidade. Muita gente em São Sebastião conseguiu escapar por pouco da tragédia provocada pela chuva forte. Nós estava deitado aí, escutei uns barulhos, né? Aí quando eu levantei, já foi as pedras já derrubando tudo, levando tudo, né? Aí as casas já caíram, aí foi a gente correr e socorrer um ao outro, né? A cidade, no litoral norte do estado de São Paulo, foi uma das mais atingidas pela tempestade do fim de semana. Dezenas de pessoas morreram e várias estão desaparecidas. Refugiando tudo na sala. Meu esposo falou, não dá pra gente ficar aqui, porque a gente vai morrer se ficar aqui. Ele saiu pra fora, olhou, foi o tempo da gente correr para o lado da casa da minha menina, lá no quintal, da gente mesmo, e ver aquela outra avalanche. Foi igual um filme de terror.
E aí a gente viu nossa casa indo embora, a casa do meu sobrinho, com certeza ele estava dormindo nos trás. E até agora não temos notícia. Nem sei expressar o que estou sentindo, sabe? Que é difícil. É difícil. Foi decretado estado de calamidade em 6 cidades da região. O governo federal vai liberar o saque de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em virtude da situação de calamidade.